Glória a Deus, Deus em nome da paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem, gente? Amém. Pastor, tem mais ninguém para cantar, não estou continuando chorando aqui, não, deixa eu tocar. Gente, que alegria poder estar aqui com vocês, a gente continuando com Deus. Jesus pode presente aqui, eu não quero Deus. Se eu fosse você, eu não perdia tempo. Se derramar dessa presença, tem um mover de Deus, uma restauração de Deus. Então, um abraço do Espírito Santo para a nossa vida aqui hoje. Creio nisso. Por gentileza, 2 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Por favor. Aleluia. Aleluia, Deus. Jesus é bom. Maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 12, só o verso 9. Enquanto isso, deixa eu acelerar para Deus, porra, aqui. Louvadores para mim, pastor Deus abençoe. Sempre lindo, né? Deus. Muito Deus abençoe. Vocês estão muito bem. Deus assim. Deus é bom, gente. Nós muitos Deus abençoe. Se tiver bolo, bota um pedaço para mim, tá? Não faz comigo, não. Todo comigo não, mas doce eu gosto. Se tiver bolo, bota um pedaço. Então eu chamo o Uber, daqui lá para casa, para chegar o Uber em casa. Tranquilo. Deus te abençoe, tá? Santo de vida. Deus abençoe, Mônica. Eu vou chorar. Jesus, cadê a PM? Eu fui cantando, vou chorar. A irmã é azul, a bucha dela é azul. É azul, né? A irmã não faz uma mãe. Deixa eu trazer para mim na tua língua, o nosso mundo, que é da amada, continuar chorando essa cara. Gente, que culto é esse? Jesus é bom demais, gente. Eu não sei você, mas se eu nunca mais aqui, eu já saí daqui satisfeito. Aleluia, Deus. Mas se a palavra, eu estou falando do fundo do meu coração, pelo que Jesus já falou comigo, que foi cantado aqui, tudo que eu ouvi de Deus, meu coração está satisfeito. Então eu quero só entregar o que Deus colocou no meu coração, mas eu já estou satisfeito com aquilo que Deus já fez aqui. E torno a repetir, não perca seu tempo. Há um quebrantamento de Deus aqui. Há uma graça do Espírito Santo aqui. Só sai daqui do mesmo jeito quem quiser sair. Se não quiser, não perca seu tempo. Adore a Deus, que enquanto você adora, Deus vai tratando você. Você crê nisto? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Quem encontrou pode dizer um amém? Amém. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele me diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E você se assente dando glória a Deus. Aleluia. Eu prometo de falar para vocês, porque a minha família, a minha esposa, um pouco meu mais novo, meu mais velho deve ter subido. Só acredito que dentro de 10 minutos ele desce correndo, chamando o papai comigo. Papai, daqui a pouco ele desce me procurando. Olha para mim, por favor, deixa eu compartilhar algo com vocês. O apóstolo Paulo, ele é um dos maiores exemplos para nós cristãos que queremos caminhar com Cristo. Paulo é a prova viva que o Evangelho ele é poderoso a partir de um ponto de partida que eu posso pontuar chamado de transformação. Porque enquanto eu não fui transformado, eu vivo o que Jó vivia antes de conhecer o Cristo. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir. Eu ouvi falar do Senhor. Mas depois que eu sou transformado, eu posso abrir a boca e dizer: hoje eu não só ouvi falar, hoje os meus olhos te viram e eu conheço o Senhor. Paulo, antes da sua convenção, antes de se entregar, obrigado, querido, a Cristo, Paulo não
crente, e um outro crente vai gerar outro crente, e esse crescimento vai incomodar. Então a ideia de Paulo é: todo crente que eu encontrar pela reta, eu preciso tirar a vida dele. Só que enquanto ele está indo a caminho de Damasco, com cartas na mão, que o autoriza a matar qualquer crente que ele encontrasse pela rua, um clarão desce diante dele, e uma voz grita: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dois detalhes. Primeiro, é que Deus conhece Paulo ou Saulo, é a mesma pessoa, uma pessoa com dupla cidadania. Paulo e Saulo é a mesma criatura, não tem nada de Deus, não dou nome de ninguém, é a mesma pessoa. Só que o primeiro detalhe é: Deus me conhece pelo meu nome. O clarão aparece e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O primeiro detalhe é que Deus me tem e me conhece pelo meu nome. E segundo detalhe é que a perseguição, quem está sofrendo não é Deus, é os crentes. Paulo quer matar os crentes, Paulo quer parar os crentes, mas quem vai se manifestar não é os crentes, é o Deus dos crentes. Porque onde tem uma igreja que ora, sempre vai haver um Deus que entra no meio da guerra. Aonde há alguém que ora, sempre vai haver um Deus que se manifesta no meio da guerra. Deus então desce, Paulo cai e não quebra nada. Isso é fantástico. Paulo cai, perde a visão, mas não quebra nada. Olha para mim, tem hora que para não te perder, vai permitir você cair. Tem hora que para não me perder, vai permitir eu cair. Que isso, pregador? Verdade, eu repito. Para não nos perder, permite a queda. E por quê? Porque senão eu acho que eu sou bom demais. Senão eu acho que eu sou poderoso demais. Como diz o adágio popular, que o povo fala por aí, eu acho que eu sou a última bolacha do pacote. Eu acho que se eu não fizer, ninguém faz. Eu começo a achar que se alguém fizer, eu posso fazer melhor e que eu sou melhor. Então, para quebrar o orgulho, Deus diz: eu vou permitir você cair. Só que fique em paz. A queda não é para te destruir, é para destruir o nosso orgulho, a nossa soberba. Paulo caiu, perdeu a visão, não quebrou nada. Quando Paulo levantou, Deus disse: agora eu te dou uma chance. Por quê? Porque a partir de agora, quem olhar para você vai perceber que você não me conhece de ouvir falar. O Deus dos crentes, o Deus dos crentes, o Deus dos crentes. A partir de agora, o que vai sair da boca do povo é: o Deus de Paulo, o Deus de Paulo, o Deus de Paulo, o Deus de Paulo. É Deus dizendo para alguém: eu te preparei no meio do processo para quem olhar para você no cumprimento da promessa e dizer: antes era o Deus do fulano, e agora? Agora é o Deus dela, é o Deus da casa dela, é o Deus da família dela, é o Deus que salvou a casa e a família. Paulo tem a sua convenção e o perseguidor começou a ser perseguido. Paulo começa a pregar. O assassino começa a ser jurado de morte, porque Paulo começa a pregar. Atos capítulo de número 21. Paulo está pregando, um menino muito bonito, falando de eu que veio para o culto, mas eu que está no culto e está perdido no culto. Porque culto não é para estar perdido. Culto é para eu adorar a Deus. Vamos lá? Culto eu não posso estar perdido. Culto é para eu adorar a Deus. Por isso que eu digo que culto não é para receber nada. Talvez eu te assuste, mas é uma verdade. Culto não foi feito para receber nada. Pode ser quarta vitória, segunda profética, terça restauração, que pode fazer o que você quiser. Culto não é para receber. Pregador, o que é culto? Culto é entrega. Culto é entrega. Não, eu vou lá porque eu vou receber. Você não vai receber nada. Bota na tua cabeça: eu vou lá porque eu vou entregar. Eu vou entregar o quê? Eu vou entregar uma adoração. Eu vou entregar o meu louvor. E depois, aí sim, depois que você entregou, aí o céu reage da vitória, o céu entra com provisão, o céu entra com resposta, porque primeiro eu adoro e depois Deus se manifesta. Deus está no culto perdido, que ele chegou no culto e procurou a primeira janela para ele sentar. Ele senta na janela e Paulo está pregando. Enquanto Paulo prega, se o que Paulo falasse era bom, ele levantava a mão e estava
Ninguém que senta na janela quer olhar para dentro. Ninguém que para na janela está preocupado com o que tem dentro. Já percebeu? Quando você está de carona com alguém, você senta na janela e você olha para fora. Porque o que encanta quem está na janela não é o que está dentro, é o que está fora. Porque se eu já sentei na janela, eu já estou decidido a olhar para fora. Só que o problema é, eu estou na janela e o sono está me abraçando. E o problema não é ter sono, o problema é dormir no lugar errado. Porque se eu dormir no lugar errado, eu posso cair. E se eu cair, eu posso me machucar. E se eu me machucar, eu posso parar. E se eu parar, a minha casa também padece. Então, se eu puder, com muita mãe caindo, dar um conselho para alguém, o conselho é esse: sai dessa janela. Vem se envolver no Espírito. Não dá para viver do comodismo na nossa vida com Deus, não dá para só lembrar de orar quando chega na igreja, não dá para a gente só lembrar de cantar louvores a Deus quando chegamos no culto, não. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração, a nossa vida tem que ser uma vida de entrega a Deus. Eu estou em casa, mas eu quero estar adorando. Você pode ir no trabalho, mas você tem que estar adorando, porque você tem um Pai que não abre mão de você. Atos 28, ele chega numa ilha com o nome de Malta, após sofrer 3 naufrágios. Quando ele chega, os bárbaros preparam uma recepção para eles. E Paulo começa a catar graveto também, porque Paulo entendeu que o ministério não foi feito para dizer que eu tenho um cargo. O ministério foi feito para tu olhar para mim e reconhecer que eu sou catador de graveto. Porque o que mantém o fogo aceso não é o cargo que eu tenho, é a disposição que eu tenho em catar graveto. Porque enquanto eu estou catando graveto, eu estou dando a maior e melhor lição para todos. Já disse um amigo que eu tenho: segredo é entender que líder não é quem manda, líder é quem faz e dá o exemplo. Mamãe dizia: exemplo é bom quando eu dou para você. Faz o que eu faço, anda como eu ando. Se eu falar não, é não. Se eu falar sim, é sim. Guarde isso. Não dá para a gente se espelhar em quem não dá o exemplo. Ó Paulo dizendo: sou líder e vou catar graveto. Por quê? Se depender de mim, o fogo do Espírito não vai apagar. É Paulo ensinando para a gente: observe e faça, porque o fogo não pode apagar. Pregador, vai apertar, mas eu preciso entregar isso aqui. E quando é que o fogo acaba? Quando eu venho para o culto e não grito glória. Quando eu venho para o culto e eu não grito um aleluia. Quando eu venho para o culto eu não digo obrigado, Jesus. Quando eu venho para o culto e talvez eu não grito, eu não levanto a mão, mas eu choro na presença dele. Eu levanto a mão em meia altura, sentindo que ele é santo. Eu agradeço a ele. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou dizendo para ele: eu estou te adorando para o fogo não apagar. Eu estou te adorando para a chama não apagar. Eu estou te adorando porque se eu não te adorar eu morro. Se eu não te adorar eu não suporto. Se eu não te adorar eu não fico de pé. Eu preciso te adorar. Quando ele chega em Roma, ao João, irmão, Paulo é pastor, Paulo é apóstolo, Paulo é da igreja. Paulo tem um nome muito conhecido quando ele chega em Roma. Quando ele chega em Roma, ele vai dizer: olha, quão miserável homem que eu sou. Quem é que vai me livrar desse corpo e desta porta? O que eu bem eu tinha que fazer, eu faço. O mal que eu não queria fazer, eu estou cometendo. Estou ficando velho, não brigo comigo, porque eu comecei a esquecer o nome das pessoas também. A esposa do meu tecladista, esqueci o nome agora. Obrigado. Alessandra, e acho que é Carol. É Carol? Quando eu cheguei, ela estava cantando a canção que Paulo disse. Paulo disse isso. Qual é? O meu problema sou eu. E por que o meu problema sou eu? Porque eu sou miserável. Então a oração que Paulo disse, elas cantaram aqui: liberta-me de mim. Aleluia! Me livra de mim mesmo. Porque o meu maior problema não é Satanás, sou eu. A verdade.
vai apertar. Porque o problema é quando eu vejo Satanás, mas eu perco para mim. O problema é quando eu acredito que eu tenho que olhar muito, mas eu não quero mais vigiar. O problema é quando eu acho que eu tenho que estar com uma vida em constante oração, mas eu não quero mais abraçar quem está caído. Eu não quero mais mandar uma mensagem para quem voltou no culto. Paulo na hora disse: Senhor, meu problema sou eu. Tira de mim o que não era para estar em mim. Me livra de mim mesmo, do meu medo, da minha vontade e de tudo que eu projetei até aqui. Posso ser sincero? Só você tem o poder de estragar tudo agora. Escute isso. Só você tem o poder de estragar tudo agora. Você lutou até aqui, você caminhou até aqui, você projetou até aqui, aí você vai abrir mão logo agora. Você vai desistir dos seus sonhos logo agora, depois de tudo que você passou. Você vai abrir mão de tudo que você projetou agora, a essa altura. Depois das noites que você passou mal dormida, das noites que você não teve um abraço sequer, das noites que você olhou para um lado e para o outro, não teve ninguém para te apoiar, mas o Espírito Santo permaneceu do teu lado. Ninguém vai te deixar porque o problema está aqui. Essa oração que Paulo faz é a oração mais sincera que eu já vi em Roma. Porque Paulo entendeu: me ajuda a vencer a igreja. Eu costumo dizer que há uma criatura aqui dentro que, se eu não orar e vigiar, ela ressuscita. E o meu medo é ela ressuscitar, porque se ela ressuscitar, ela vai estragar tudo que eu construí. Glória. Você me trouxe aqui para dizer para alguém: não deixa a velha criatura ressuscitar, não, não deixa não. Não deixa a velha criatura assumir o controle, não, não deixa não. Não deixa a velha criatura dominar você, não deixa não. Não deixa ela voltar a assumir o controle, não. Não deixa que ela ressuscite e estrague tudo que você construiu. É por isso que Paulo disse: Senhor, me liberta de mim mesmo. Há uma frase que eu vi esse dia no Instagram que grudou na minha alma.
E aí que fica uma pergunta na minha cabeça. Para que Deus vai colocar um espinho em alguém? Que Deus é esse que não está vendo que eu estou chorando e sangrando? Que Deus é esse que não está percebendo que eu não estou nem dormindo direito? Que Deus é esse que não está percebendo que eu não estou bem? Parece que Deus não está fazendo nada a meu favor. Eu estou sangrando. Eu estou ferido. É quando você continua olhando, você entende que Deus poderoso é esse. Que Deus coloca o espinho, aí Paulo continua. Ganhei o espinho, mas orei 3 vezes. Aí só que eu entendi. Aí Deus chegou para Paulo: Paulo, eu implantei essa dor. Eu implantei essa espinho para não te perder. Porque se não doer, você não ora. Se não doer, você não chora. Se não doer, você não se derrama na minha presença. Se não machucar, você não me chama de pai. Se não sangrar, você não corre para a minha presença. Ó Paulo, coloquei a espinho mesmo. Para quê? Para não te perder.
prova. Teoricamente fala assim, Deus, eu quero parar. Eu não aguento mais. Eu vou abandonar tudo. Vou entregar no ministério. Não vou fazer mais nada. E aquela história que todo mundo já falou disso. Só que não é que a gente quer parar. A gente só queria resolver um problema. A gente só queria resolver uma situação que machucou a gente. A gente só queria mudar o cenário que feriu a gente. Não é que tu quer parar. Você só não conseguiu resolver a dor que você está sentindo. Porque essa dor não foi resolvida. Você talvez pensou em tomar uma decisão ou tomou uma decisão baseada na frustração que você teve. Mas não é o que você queria. Você só queria resolver o problema interno que você está vivendo. Não que eu vou sair da igreja. Ninguém sã consciência que já pisou no santo dos santos quer sair. Não tem barco nenhum. E que alguém foi abraçado pelo poder de Deus. Essa criatura não consegue viver longe de mim. Saiu porque se machucou. Saiu porque se frustrou. Saiu porque alguma coisa saiu do controle. Teve seus motivos. Mas não era o que queria sair. Só não resolveu o problema interno que tinha que ser resolvido. Aí o céu está me usando para dizer para alguém: coloca para fora e vamos resolver esse problema interno. Que é melhor resolver agora do que você parar amanhã. É melhor tratar agora enquanto eu uso meu cérebro para falar contigo, do que você ficar fingindo que não está acontecendo nada e daqui a pouco você explodir. Vamos tratar o que tem que ser tratado. Encerrei aqui agora. Terminei agora. Esse dia eu nem sei se era, mas eu acho que foi toda a crise de ansiedade. Eu acho que foi. Eu tenho um chuveiro, quando eu não chuveiro, ele não vontade de chorar. Eu falei, não tem tempo para chorar, não. É muito horrível. Quando eu penso em chorar, uma velha já pula em cima de mim, me abraça, me beija, me dá bola. Nem tempo de chorar, eu tenho. Não tenho tempo de chorar. Eu queria chorar. Um desespero, um negócio, eu não sabia explicar. Aí minha esposa deu. Eu sentei no chão do banheiro, liguei o chuveiro e fiquei sentado. E comecei a chorar. Pelo menos eu esperei, fui lá e empurrou a porta. Papai, papai, papai. Eu até depois fiquei pensando, falei, poxa, nem posso chorar meu tempo. Eu estava pensando a ficar bom, ele é roubando os outros. E aí quando eu chorei, eu vi um negócio que eu achei interessante. Que eu não sabia explicar o que eu estava sentindo aquilo. Mas eu percebi que enquanto eu chorava, e só sabia falar que Jesus me ajuda, Jesus me socorre, Jesus me abraça, a paz do Espírito me envolveu. Eu entendi que a dor que eu estava sentindo, o problema interno que eu estava sentindo, não era maior do que o Deus que eu sinto. Então, mesmo que eu não sabia explicar o que eu estava sentindo, ou por que eu estava sentindo, eu sabia, parar eu não vou. Desviar eu não vou. Culpar a Deus eu não vou. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que disso aqui eu vou tirar poder, disso aqui eu vou gerar um testemunho, disso aqui eu vou ajudar alguém, disso aqui alguém está passando pela mesma coisa, e eu vou dizer, eu também passei por isso. Eu já ajudei pessoas que passaram pela mesma coisa. Depois de um tempo eu entendi que tem coisa que eu passo e não é porque eu queria passar, mas é porque Deus está dizendo para mim que eu preciso que você passe para você ajudar alguém. Tem gente precisando ouvir o que eu fiz na tua vida. Pelo amor de Deus. Se estava com um problema interno, trate. Para amanhã ou depois você não ser mais um afastado da cara do teu pai. Por um problema que você não quis tratar. Não deixe que as feridas que também você carrega tire você do melhor lugar do mundo. A presença do teu pai.
Não, não.